pessoal, vamos lá, mais uma revisão nessa semana sensacional. Agora é voadora nos peitos, paralelepípedo na cara, é ir pra cima com tudo e vão ser 2 semanas intensivas com revisão manhã, tarde e noite. Não sabia ainda? Eu sei, eu tinha dito que era só noite. Na verdade, primeiro eu falei que iam ser só 5 dias de revisão. Depois só 5 não vai dar e eu aumentei pra 10. Depois eu aumentei pra 13 dias de revisão e agora vão ser 14 dias de revisão e não só à noite, como eu tinha falado, revisão manhã, tarde e noite. E revisões totalmente gratuitas para quem já tem o curso completo da EBSERH, que foi aquele curso focado que a gente fez com aprovação acelerada, tudo aí com os conteúdos que a gente aposta para essa reta final da tua prova, com os professores trazendo revisões e exercícios, muitos exercícios você vai ver, e essas revisões à noite que são bem focadas. Então, a partir de agora serão 14 dias de revisão manhã, tarde e noite. Tudo isso para você se preparar na sua reta final. Se você não é aluno ainda, você pode comprar, se quiser somente essa revisão. Aqui no link na descrição do YouTube tem as informações de como você pode participar especificamente dessas revisões. Essa aula vai estar uma parte liberada para você, mas se você quiser ir mais a fundo no seu processo de preparação, clica no link que está aqui abaixo, tá bom? Um prazer ajudar com o seu processo de preparação. Vamos lá, vamos para cima. Então, galera, tudo bem? Hoje o nosso Quebrando a Banca, nós vamos trabalhar especificamente um conteúdo que cai bastante em prova, tá? Que é a parte de patologias obstétricas. Na verdade, nós vamos focar especificamente nas síndromes hipertensivas, né, na gestação, diabetes mellitus gestacional e, além disso, a gente fala também um pouquinho de DPP e PP, né? DPP, descolamento prematuro da placenta, e o PP, placenta prévia, né? Então, quando a gente fala de patologias obstétricas, né, que isso aqui em alguns momentos cai até na parte de emergências obstétricas, a gente principalmente foca nesses temas porque, de fato, esses são os mais cobrados nos concursos públicos, beleza? Então, isso vai estar dentro do tópico 16, não está especificado no tópico, mas está dentro do tópico 16, 17, 11 e 12, 16 e 17 do edital nacional e do 11 e 12 de Uberlândia, né? Porque quando ele fala assistência ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, então, na verdade, durante esse processo a gente pode ter problemas, né? Então, por exemplo, lá no pré-natal eu posso ter uma paciente que abre um quadro de pré-eclâmpsia. E aí, como eu resolvo o problema dela? Né? De que maneira eu tenho que conduzir? O que eu tenho que conhecer sobre esse tema para que eu possa ajudá-la, para que eu possa orientá-la? Tá? Então, é dentro desse contexto, né? Então, por exemplo, o paciente faz um quadro de diabetes mellitus gestacional. Eu que estou lá no pré-natal, eu tenho que saber o que é um quadro de diabetes gestacional, qual é o valor que eu preciso rastrear, né, a partir de qual momento, como é que são os critérios atuais de rastreamento para poder, né, a gente realmente fechar um diagnóstico de diabetes gestacional, ok? Então eu tenho que estar atento também a todas essas questões, beleza? Bem, a gente vai começar falando da principal delas, a que mais cai na prova, tá? Que são as síndromes hipertensivas na gestação, ok? Específicas da gestação, né? Que é o que a gente chama de SEG, antigamente chamado de DEG. Pode ser que lá na sua prova, na sua banca, a banca ainda fale em DEG, ok? Fale ainda em doença hipertensiva específica da gestação, tá? Mas o termo atual, né, que vem sendo usado, que vem substituindo o termo DEG, é exatamente o termo SEG, porque na verdade não é uma doença, é uma síndrome, porque eu tenho várias coisas, né, eu tenho vários órgãos alvos sendo afetado quando a gente está diante dessa situação das síndromes hipertensivas. Então não posso realmente dizer que é uma doença, mas se sua banca chegar lá e colocar o termo DEG, você vai lembrar, né, que beleza, ele usou esse termo não é o termo mais atual, mas esse termo também não está errado, e a gente sabe que essas terminologias elas acabam demorando muito tempo, né, para poder sair dos livros didáticos e sair principalmente da cultura das pessoas. Então, você vai no hospital, por exemplo, se você trabalhar nessa área, você vai ouvir um monte de gente falando DEG, 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 né? E aí é difícil a gente realmente, né, fazer essa cultura para poder substituir as terminologias, beleza? Bem, por que essa é a que mais cai na prova? Porque essa é a que mais mata, tá? Então, quando a gente fala em causas de mortalidade materna,
né? Ou seja, a principal causa de morte materna no Brasil chama-se síndrome hipertensiva na gestação, beleza? Então, o que é morte materna? Morte materna é aquela que ocorre desde o momento da concepção, né? Desde o momento em que ocorre a concepção até 42 dias do pós-parto. E aí, dentro desse contexto, eu tenho causas diretas, causas indiretas ou causas iatrogênicas. Então, o que seria uma causa direta? Por exemplo, a síndrome hipertensiva é uma causa direta, tá? Então, por exemplo, você nunca vai ouvir dizer que alguém teve uma pré-eclâmpsia ou teve uma eclâmpsia sem estar grávida, né? Então, a condição, né, inerente ao processo da síndrome hipertensiva, uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, é exatamente a gravidez, tá? Então, isso é que você tem que ter em mente. Então, por exemplo, você fala em atonia uterina, hemorragia pós-parto, descolamento prematuro de placenta. Quem é que vai descolar uma placenta sem estar grávida? Né? Por quê? Porque necessariamente para, né, ter placenta tem que ter tido a gravidez, tem que estar tendo a gravidez, beleza? Então, essa é a maior causa de mortalidade materna e fetal no Brasil. Nossa taxa de morte materna ainda é considerada bastante alta, né? A gente tem uma taxa em torno de 63 mulheres a cada 100 mil que passam pelo ciclo gravídico puerperal, elas morrem. Isso é considerado ainda uma taxa alta, porque taxa alta, segundo a OMS, é mais de 50, né? O ideal seria que nossa taxa fosse menor do que 20. Então não cumprimos a meta do desenvolvimento do milênio, igual a gente conseguiu cumprir para a mortalidade infantil, mortalidade materna, ainda temos muito a fazer, tá? E a maneira que a gente tem a fazer é exatamente o que? A gente capacitar, a gente treinar os profissionais, né, para que eles possam realmente identificar essas situações precocemente e saiba conduzir de uma maneira adequada exatamente para que a gente não tenha, né, a morte que seria, né, aqui o desfecho pior, né? Tanto a morte materna quanto a morte fetal, tá bom? Bem, 10% das gestações as pacientes podem fazer quadros de síndromes hipertensivas, então é algo alto, né? Então é um índice elevado, tá bom? Bem, vamos lá. E aí a gente vai lembrar das famosas características definidoras das síndromes hipertensivas, ou seja, o que que eu preciso ter para que eu possa realmente caracterizar uma síndrome hipertensiva. Tá, com certeza, sem dúvida nenhuma, a principal é a hipertensão. Então, na verdade, essa é a condição principal e a única necessária, beleza? As outras, elas podem ocorrer, podem acompanhar a hipertensão, mas não necessariamente elas são mais características definidoras. Por quê? Quando você estudou lá na sua graduação, provavelmente, ou no curso técnico, né? Quem fez curso técnico, provavelmente ouviu a tríade, né? Ou seja, hipertensão, edema e proteinúria, tá? O edema já está em desuso há muito tempo, tá certo? Então a gente sabe que o edema ele é fisiológico, principalmente quando ele é em membros inferiores, por conta de quê? Da compressão, né, do peso uterino sobre os vasos pélvicos e os vasos dos membros inferiores. Então isso realmente leva a um edema. Então o edema, ele é realmente fisiológico, então ele entrou em desuso, beleza? Um outro fator que a gente via muito, assim, como característica definidora, é que a gente ficava um pouco assim, né, bitolado, achando que necessariamente teria que ter é a proteinúria, tá? Mas a proteinúria, a COG, quem é a COG? A COG é a American College Obstetric and Gynecology, ou seja, é o nosso órgão internacional que dita as normas da obstetrícia no mundo. Retirou a proteinúria desde 2012. Então prestem atenção, não significa que não vai ter, ok? Porque nós vamos ver, por exemplo, que num quadro de pré-eclâmpsia, geralmente ele vem acompanhado de proteinúria. Mas síndrome hipertensiva não é só pré-eclâmpsia. A gente tem outras classificações que eu vou comentar com vocês aí na sequência, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, né, para eu ter realmente uma síndrome hipertensiva na gestação, basta ter hipertensão. Eu não preciso, eu posso até ter proteinúria, posso até ter edema, mas não são mais condições sine qua non, não são mais condições obrigatórias para a gente poder caracterizar um quadro de síndrome hipertensiva na gestação. Tudo bem? Bem, e aí eu tenho que lembrar o que é hipertensão para a grávida, né?
Então, hipertensão para grávida é eu ter o quê? Uma pressão igual ou maior que 140 por 90. E eu tenho que ter pelo menos 2 medidas, tá? Eu não posso simplesmente uma medida isolada já dizer que essa grávida está abrindo um quadro de síndrome hipertensiva, porque não é assim. Eu tenho que ter pelo menos 2 medidas, de preferência se ela chegou, né, e eu verifiquei a pressão, estava alto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar essa paciente de preferência deitada em decúbito lateral esquerdo, né, deixar ela um pouco em repouso, porque às vezes ela veio lá da baixa da égua, caminhando, pegou o ônibus, brigou com o motorista na hora que foi descer, o motorista saiu antes da hora, então ela está nervosa, né? Então eu tenho que necessariamente, né, dar uma condição de repouso, pelo menos um repouso relativo, né, assim, ela acalmar, sentar, né, ficar um pouco sentada ou até deitada, se você tiver condição de oferecer isso a ela, e depois realmente você faz a verificação da pressão arterial, tá bom? Então, de preferência, né, lá na atenção básica a gente faz com ela sentada, lembrando que eu tenho que fazer com o braço na altura do coração e o manguito tem que ser apropriado, né? Por quê? Porque a gente sabe que o braço da grávida, às vezes ele tá bem inchadão, então muitas vezes eu vou precisar fazer a correção, né? Eu vou ter que fazer uma correção, por quê? Porque eu sei que quanto maior o braço, se eu não usar o manguito apropriado, isso vai me dar valores pressóricos, né, maiores ou menores. Então, quanto maior ou menor o braço, ok? Então, por isso que é importante que a gente tenha um manguito apropriado. Esse aqui que está em negrito, eu queria muito que vocês prestassem atenção. Por quê? Porque isso aqui era algo que a gente falava anteriormente e que isso agora caiu, né? Então, o último manual de emergências obstétricas, que ele foi, né, publicado em 2012 pelo Ministério da Saúde, ele é o mais recente, tá? Sobre emergências obstétricas gerais, ele fala já sobre isso aqui. Por quê? Porque antes a gente falava assim, paciente que começava o pré-natal, a pressão dela estava lá, 9/6. Então, se ela evoluísse com uma pressão, por exemplo, 12/8, ela já era uma paciente que eu já ficava de olho atento, assim, já ficava ligado, porque ela poderia realmente estar fazendo um quadro de hipertensão na gestação, tá bom? Mas, por quê? Porque a gente caracterizava assim, que um aumento de 30 na pressão sistólica ou um aumento de 15 na diastólica, né? Então isso era já suficiente para eu dizer que ela estava hipertensa. Agora não é mais. Agora, então assim, se o valor absoluto dela tiver abaixo de 140/90, isso não é mais usado como critério diagnóstico. Então, realmente, para eu dizer que essa mulher está hipertensa na gestação, ela tem que ter realmente a pressão pelo menos 140/90 em valores absolutos. Então, não vale mais essa questão de aumento de 30 na sistólica ou 15 na diastólica, sozinho, isoladamente. Tem que estar realmente associado, né, com a pressão do valor absoluto 140/90. Agora, se essa paciente realmente está fazendo isso, né, ou seja, você está observando que ela começou lá no pré-natal com o valor, com a taxa, né, com a PA bem baixinha e agora essa PA está subindo, o que você precisa fazer? Você precisa estar atento mais, né, ou seja, de repente, né, orientar que ela faça medições mais frequentes, né, a gente tem que estar mais atento. E aí a gente tem um sinalizador, né, que a gente pede muito pouco, mas que a gente deve pedir mais quando a gente está suspeitando que essa paciente está abrindo um quadro de síndrome hipertensiva, que é exatamente o ácido úrico, tá? Esse ácido úrico, ele é o primeiro parâmetro bioquímico que vai aumentar, sinalizando a possibilidade dessa paciente estar abrindo um quadro de síndrome hipertensiva. Então ele é o primeiro que dá o alarme e a gente não tem muito hábito de pedir o ácido úrico. Então se você está lá fazendo pré-natal de um paciente e você está olhando que essa paciente ela está tendendo a fazer uma ascensão na curva pressórica, está subindo aos pouquinhos, cada consulta que ela vem está aumentando um pouco mais, seria interessante fazer a solicitação do ácido úrico. Por quê? Porque ele pode te dar de antemão, quando ele está com valores maiores ou iguais a 6 mg por decilitro, ele pode te dar já essa dica de que essa paciente ela é uma fortíssima candidata a abrir um quadro de pré-eclâmpsia, beleza? Bem, vamos lá.
E aí a gente classifica, né? Vamos classificar então agora as síndromes hipertensivas, beleza? Essa classificação é que está lá no manual, apesar que a gente já tem algumas críticas com relação a essa classificação, vou contar isso para vocês, mas eu estou atualizando, estou atualizando você, mas infelizmente o que vale na prova, no concurso ainda é o que a gente tem nos documentos oficiais, que são os manuais, né, do Ministério da Saúde, tá bom? Então, por isso que eu coloco aqui na aula, mas eu já vou te falar que tem algumas coisinhas aqui que estão já meio desatualizadas, as pessoas já estão mudando um pouco esses conceitos, certo? Bem, então, primeira classificação importante é a hipertensão gestacional por si só, né? Que ela pode ser uma hipertensão transitória ou ela pode ser crônica, tá? Então, o que diferencia uma da outra? Vamos lá. Uma hipertensão gestacional transitória é assim, é uma paciente que ela nunca foi hipertensa na vida dela e aí na gestação ela começou a fazer picos, certo? Só que ela fez os picos, geralmente quando vai chegando mais próximo do parto, tende a ocorrerem mais picos, os picos mais elevados, só que ela pariu, né? Tirou a placenta, na verdade, né? Então, o grande problema da gravidez é a placenta, né? A solução e o problema. Por quê? Porque a placenta produz prostaglandina e prostaglandina, ela é vasoconstrictora. Então, se eu fizer vasoconstricção, né? Ou seja, se eu diminuir o calibre do vaso, vai aumentar a pressão. Então, tem muita paciente que está fazendo pico hipertensivo na gestação, na hora que eu tiro a placenta dela, acabou o problema. Os níveis pressóricos delas voltam ao normal, tá tudo sob controle e enfim, e a vida segue, a vida continua, certo? Então, geralmente, quando a hipertensão gestacional ela é transitória, isso tá até aqui, ó, né? Então ela é transitória, ela desaparece até 12 semanas após o parto. Daqui um pouco eu vou voltar na tela anterior da classificação, tá bom? Então é isso. Então, primeiro, a gente diagnostica hipertensão gestacional sempre a partir da 20ª semana. Antes de 20 semanas, se a paciente já tiver hipertensa, ela era hipertensa já, tá? Então não tem nada a ver com a gestação. Provavelmente ela é uma hipertensa crônica. Então isso é importante. Eu só posso falar em hipertensão gestacional com idade gestacional maior que 20 semanas, certo? Ou no puerpério, também pode ser no puerpério, né? Não tem problema. Então era uma mulher previamente normotensa e que fez quadros, né? Fez picos hipertensivos aí depois das 20 semanas ou durante o puerpério. E tem algumas mulheres que, vamos dizer assim, elas guardam de lembrança. Guardam de lembrança, nossa, mas que lembrança ruim, né? É, de fato. Tem algumas mulheres que não eram hipertensas, nunca foram hipertensas. Na gestação elas se tornam hipertensas e essa hipertensão não passa mais. Ou seja, passa 12 semanas do pós-parto e ela continua hipertensa. Essa é a hipertensão gestacional crônica que a gente fala. Mas não é crônica porque ela já tinha, não. É uma crônica que ela ficou depois da gravidez, porque a gente tem aquela outra situação, aí eu vou voltar na tela e vou diferenciar, que é essa aqui, ó. Cuidado, ó. Essa e essa são diferentes, ok? E essa aqui, na verdade, ó, para você não confundir, beleza? Porque essa aqui, ó, a hipertensão crônica de qualquer etiologia, é uma paciente que já era hipertensa antes da gravidez, antes das 20 semanas de gestação. Percebeu a diferença? Então isso é importante, né? Porque lá em cima ela não era hipertensa. E ela engravidou, ficou hipertensa. E a hipertensão não passou depois de 12 semanas do pós-parto. Então aí a gente fala que é uma hipertensão gestacional crônica. Agora, tem a hipertensão crônica de qualquer etiologia, ou seja, é uma paciente que já era hipertensa antes de engravidar, beleza? Então aí é outra história, tá bom? Bem, a outra classificação que a gente tem importantíssima, que cai muito em prova, aliás, as que mais caem em prova, são essas duas, né? É isso aqui, ó, que cai na prova, muito. Pré-eclâmpsia, né? E a eclâmpsia. E aí a pré-eclâmpsia, ela pode ser, antigamente tinha leve, moderada, grave. Não tem mais a moderada, hoje em dia ela é chamada de leve e grave. Ela pode ser classificada em leve e grave. E isso também já está se discutindo, tá? Então, os últimos congressos, por exemplo,
eu que sou um frequentador assíduo de congresso de obstetrícia, né, de enfermagem obstétrica, né, eles já falam lá e parar com essa classificação de leve e grave, porque eles admitem que nenhuma pré-eclâmpsia pode ser leve, né? Por quê? Porque às vezes a gente acha, não, esse paciente é uma pré-eclâmpsia leve, e aí meio que subestima, e aí elas muitas vezes evoluem para um quadro de pré-eclâmpsia mais grave, acaba evoluindo por uma eclâmpsia, e é uma paciente que acaba, né, passou, né, batido, né, pela equipe que estava achando que estava tudo sob controle e que na verdade não estava, tá bom? Então a pré-eclâmpsia, como ela é? Então ela também é detectada, né, após a 20ª semana de gestação, exceto no caso de mola datiforme, que aí isso pode acontecer previamente, mas mola é uma doença do trofoblasto, como se fosse um câncer do trofoblasto, e aí vem a Febrasgo falando que geralmente ela vem acompanhada de proteinúria significante, ou seja, pelo menos 2 cruzes no examezinho de urina ou numa urina de 24 horas. A gente vai ter mais que 2 gramas, tá? Ou 300 miligramas, também a gente fala muito. E aí a gente fala do edema, e aí não é um edema mais de membro inferior, é um edema que subiu, é um edema que veio para a região de membros superiores e face. Então é uma paciente que está anasarcada, né? Então ela está toda inchada. É aquela paciente que eu costumo dizer, é a paciente que você chega no plantão e ninguém precisa te passar que aquela paciente é uma paciente que está com um quadro de pré-eclâmpsia. Por quê? Porque está na cara dela, é a cara de lua, a paciente está demasiado inchado, o olho inchado. Então é aquela paciente que ninguém precisa te contar o que ela tem, porque você bate o olho e sabe exatamente qual que é o problema dela, tá bom? Bem, e aí a gente tem a categorização realmente ainda em leve e grave, segundo, né, o próprio manual do Ministério, o último, né, o manual técnico de emergências obstétricas, tá? E aí, o que eu quero chamar a sua atenção? Quero chamar a sua atenção nisso aqui, que é muito importante, nisso aqui e nisso aqui. Por quê? Porque as outras coisas, na verdade, elas são muitas vezes diagnóstico laboratorial. Mas essas que eu circulei para vocês, o diagnóstico é clínico. Então, por exemplo, chega uma paciente para a gente e ela tem uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio, ou seja, a diastólica dela está maior ou igual a 11, essa paciente é uma paciente grave, é uma paciente que eu preciso fazer essa pressão cair. A diastólica ela é muito importante neste caso. Se for menos do que isso, ainda é leve, mas é um leve, como eu falei para vocês, né? É um leve que pode ficar grave. Então, por isso aqui, né, eles estão tentando tirar essa nomenclatura, mas não se preocupe que isso vai demorar a acontecer nos manuais, né? O último manual de 2012, então já viu, né? Então, você vai passar no concurso, vai talvez aposentar, e aí ainda não vai ter saído um manual novo. Não, aposentar não vai mais, né? Infelizmente. E aí a gente tem a cefaleia occipital, isso é importante, o distúrbio visual e a epigastralgia, isso é muito importante. A paciente ela chega para você falando, eu tô com muita dor na nuca, na região suboccipital, eu tô com a vista toda embaçada, eu tô vendo 2, diplopia, ou eu estou vendo a estrelinha. Nossa, falou que tá vendo estrelinha, eu começo a ficar taquicárdico, né? Que é a paciente que está tendo escotomas. Por quê? Porque essa paciente que está com cefaleia suboccipital, que está com a vista borrada, que está vendo estrelinha, que está vendo 2, que está com dor na boca do estômago ou no hipocôndrio direito, essa paciente ela está gritando para você, eu vou convulsionar a qualquer momento. Então assim, se você bobear, você vai comer mosca. E a paciente vai evoluir para uma eclâmpsia e você vai passar um aperto grande e o desfecho pode não ser um desfecho muito bom, certo? Então, assim, por isso é que eu chamo a atenção para essas 3 coisas. Então, se tem realmente cefaleia, tem distúrbio visual, tem epigastralgia, eu tenho que estar ligado, porque ela é uma paciente que ela pode cair na próxima classificação, que é a eclâmpsia. E a eclâmpsia, ela se difere da pré-eclâmpsia somente o quê? Pela convulsão. Não tem nada além.
né, diferente. Então, assim, simplesmente o paciente convulsionou, ela evoluiu. Claro que ela não é epilética, não convulsionava antes de engravidar, né? Ela nunca teve convulsão na vida, ela está convulsionando por conta do quadro da eclâmpsia, beleza? Então, a eclâmpsia é exatamente isso. Então, é a presença das convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma, o paciente pode até fazer coma por conta dessa situação, né? Então, com qualquer quadro hipertensivo não causado por epilepsia ou outra doença convulsiva que ela já tenha tido. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no puerpério imediato. As pessoas acham que o puerpério é uma tranquilidade, né? O neném nasceu, então beleza, tá tudo bem, tudo sob controle. Na verdade, nem sempre, tá? Eu já vi paciente entrando no centro obstétrico convulsionando, puérpera, ok? Porque a gente tem que lembrar que durante a gravidez eu tenho um extravasamento de líquido para os tecidos. E aí o sistema linfático vai drenar esse líquido de volta. E isso geralmente acontece pelo terceiro, quinto dia do pós-parto. É um período que a paciente já está em casa. Então é muitas vezes uma paciente que ela não é diagnosticada, porque ela está na casa dela. Então, muitas vezes ela fica ali, né, às vezes até assintomática, e na hora que vai ver, essa paciente já está evoluindo para um quadro de eclâmpsia. E aí, olha o que eu coloquei aqui, ó. Geralmente, a eclâmpsia, ela é precedida da cefaleia, das alterações visuais, da dor epigástrica e da hiperreflexia. Aquilo que eu comentei com você. É aquela paciente que já chega referindo, te avisando que ela vai convulsionar a qualquer momento, tá? Esses aqui a gente costuma chamar de sinais premonitórios, né? São sinais premonitórios ou também chamados de sinais de eminência de eclâmpsia, ok? Então, é isso. Isso é um eclâmpsia. Evoluiu para convulsão, virou eclâmpsia. Voltando aqui nas outras classificações, para a gente fechar a tela. Então, eu já comentei com vocês da hipertensão crônica de qualquer etiologia, aquela paciente que já era hipertensa antes de engravidar, né? Antes das 20 semanas de gestação, ela já estava fazendo quadros, né? Picos hipertensivos. Então, essa é a hipertensa crônica. Deve ter outra coisa aí associada. E eu tenho ainda essa última situação, que seria uma paciente que já era hipertensa crônica e ainda abre um quadro de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Ou seja, é aquela paciente que já é hipertensa e que ela agrava fazendo um quadro de pré-eclâmpsia, agrava fazendo um quadro de eclâmpsia, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma situação superposta. Ou seja, ela já existia e agora se sobrepôs, ou seja, agora juntou, ok? Ao quadro, né, da hipertensão crônica, a situação da pré-eclâmpsia ou da eclâmpsia, tá bom? Bem, então, com isso, né, a gente precisa, né, lembrar quais são as principais drogas que são utilizadas, tá? Então, olha só, a hidralazina é a droga da emergência hipertensiva. Então, o paciente que chega fazendo um quadro, né, a pressão está alta, principalmente quando a pressão arterial diastólica dela está maior ou igual a 110, a primeira droga que a gente faz para baixar essa pressão é a hidralazina, tá? Então, a hidralazina é uma droga endovenosa, tá? Então, a gente geralmente, né, só para você saber, a gente pega uma ampolinha, né, uma ampola tem 20 miligramas, ok? A gente dilui essa ampola para 10 ml ou 20 ml, como você queira. Se você diluir para 10, você vai fazer 2,5 a cada 20 minutos. E se você diluiu para 20, você vai fazer 5 ml, que dá 5 miligramas. De todo jeito, você vai fazer 5 miligramas a cada 20 minutos. Claro que eu não vou precisar ficar fazendo, né? Tipo assim, eu vou fazer a primeira dose, depois de 20 minutos, vou lá, verifico a pressão arterial da paciente. Ah, baixou. Top. Beleza, né? Então, assim, tipo, parei. Não preciso continuar, mas tem que ficar monitorando essa pressão, de hora em hora, de preferência, né? Porque ela pode subir de novo, ela pode fazer um rebote daqui um pouco e a pressão subir, beleza? Então, a gente faz geralmente a hidralazina. Essa hidralazina pode ser feita até 8 vezes, tá? Geralmente ninguém espera, né? Tipo assim, a pressão não tá baixando, não tá baixando, não tá baixando,
tipo game over, né? Ou seja, acabou a brincadeira, prepara a sala, nós vamos interromper essa gestação agora. Por quê? Porque muitas vezes realmente eu preciso tirar essa placenta de imediato, né? Porque a placenta que está causando por conta da produção da prostaglandina fazendo vasoconstricção, tá bom? Bem, uma outra droga importantíssima é a nifedipina. A nifedipina, ela é muito usada no trabalho de parto prematuro, né? Quando a paciente tem ameaça de trabalho de parto prematuro, ela age sobre o evento adverso. Por quê? Porque a nifedipina é um bloqueador de canal de cálcio, né? Então para eu ter contração muscular, eu preciso de entrar cálcio, né? Ou sair cálcio, né? Do retículo sarcoplasmático para poder fazer a contração muscular, beleza? Então, a nifedipina, ela bloqueia o canal de cálcio, então, consequentemente, ela bloqueia a contração muscular. Então, é eficaz no quadro de trabalho de parto prematuro, como também ela é eficaz no quadro de hipertensão. Então, é uma droga VO, né? Então, a hidralazina, ela é uma droga EV, né? Endovenosa. A nifedipina, ela é uma droga VO, ou seja, é uma droga que você não vai usá-la na emergência. Por quê? Porque o pico de ação dela demora 6, 8 horas. Então, ela é uma droga que vai ser para, né, tipo assim, depois que a pressão baixou, para eu poder manter essa pressão baixa depois, tá? Mas ela não é da emergência. Então, os pacientes podem usar aí até 2 gramas de metildopa, né, geralmente dia. Claro que elas começam com 250 miligramas, né? E aí precisa, às vezes, aumentar 500, 750, né? E vai indo, né? Então, às vezes, tem paciente que tem que tomar, tipo, 2 comprimidos de 250 4 vezes ao dia para ela conseguir manter a sua pressão controladinha, tá bom? E o sulfato de magnésio, o gluconato de cálcio, eu vou contar para vocês, né, sobre essas drogas no nosso próximo vídeo. Por quê? Porque eu vou associar exatamente, né, essas drogas aos nossos cuidados, tá? Ou seja, aquilo que a gente tem que, né, ter de cuidado de enfermagem quando a gente está usando essas drogas, porque, né, isso realmente vai aparecer muito lá na sua prova, a gente vai ter muita questão falando sobre essas 2 droguinhas, beleza? Então a gente faz uma pausa rápida e já já a gente volta para eu poder falar um pouco mais sobre o sulfato de magnésio e sobre o gluconato de cálcio, que são as drogas que vão ser usadas na prevenção dos quadros de eclâmpsia, certo? Então, até já! Foi um prazer entregar essa aula para você que ainda não é aluno aí do curso específico da EBSER, mas agora essa aula continua lá dentro da área do aluno exclusivo para quem é aluno do curso da EBSER, para quem comprou aquele outro pacote, tá? Se eu fosse você, essa reta final eu focaria nessas revisões, nesses exercícios, porque é isso que vai te ajudar a lembrar o que você estudou e a refinar aquilo que você está se preparando. Então vai ser muito legal você revisar, resolver os exercícios, ver cada detalhe, aparar as arestas com os melhores professores de enfermagem do Brasil, tá bom? Então se você tem interesse nessa revisão, aqui abaixo com um desconto muito especial para você, você tem acesso a essas videoaulas, bem que clica no link que está aqui na descrição do vídeo, que vai te ajudar demais no teu processo de preparação. Vai te ajudar. Já pensou? Se você dessas revisões consegue tirar aí questões que seriam perdidas para você? Já pensou se dessas revisões você consegue lembrar de informações que você perderia na hora da prova? É por isso que a gente faz essas 2 semanas de reta final para você e você vai ter acesso a todas elas. Só clicar aqui no link da descrição, você vai ter acesso às aulas completas, tá bom? Forte abraço para você, vamos para cima. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. Meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Tanta dificuldade de concentrar. Estava muito vago e o tempo estava corrido. O horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. A minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo.
deparei com os bons professores que tem lá. Hoje eu estudo com, digo que se não os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. O ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas, os professores estão de parabéns porque eles ensinam retirando todas as dúvidas, é como se a gente estivesse dentro da sala de aula com ele. Não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito. Eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso. É muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. Eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Hoje eu sou funcionária pública e na mesma época eu passei por um outro concurso. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSES. Passei em 3 concursos públicos. 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.